Boa noite. Uma arte poética medieval de origem provençal e ibérica que encontrou solo fértil no Nordeste brasileiro, o repente. Aqui nasceram alguns dos maiores poetas do improviso de que se tem notícia no Brasil. E um detalhe curioso, pertence a esses poetas populares um feito raro, quase impossível em nosso país: viver unicamente de poesia. Vida de cantador. Esse é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o cantador Antônio Lisboa, o também cantador Sinésio Pereira e a poeta Cida Pedrosa. Boa noite. Boa. Grata por vocês terem vindo hoje ao Opinião Pernambuco. Antônio, eu falei agora na abertura do programa que pertence a vocês um feito raro, que é viver unicamente de poesia. É a maioria que consegue viver só de poesia ou mesmo entre os cantadores ainda é uma minoria que vive exclusivamente desse ofício? Boa noite. Eu gostaria de parabenizar a produção desse programa pelo tema, pela escolha do tema e pela oportunidade de também ter aqui cantadores debatendo um tema que é do interesse de nós cantadores que somos profissionais. E, respondendo à sua pergunta, o Nordeste tem mais de 5.000 poetas populares, repentistas. Esses poetas estão registrados em associações, que são em torno de 30 associações que fazem a organização da categoria, e é a grande maioria dos repentistas que vivem profissionalmente. Né? Enquanto você tem no pastoril, o artista de pastoril, ele é bancário, ele é comerciante, ele tem outra profissão e essa outra profissão ele faz por um hobby. No caso do repente e da cantoria, não. Ele é repentista profissional e quando tem uma segunda atividade, no caso de um comércio ou até algum emprego, é uma coisa secundária. Ele é cantador para todos os efeitos, que às vezes tem um comércio e que às vezes também trabalha em alguma atividade, mas sendo que a profissão dele é ser cantador e ele consegue viver dessa profissão. Sinésio, como é que funciona o mercado de trabalho de vocês? Considerando aí que a maioria vive exclusivamente de poesia, como é que vocês fazem para sobreviver, para ganhar dinheiro, para pagar as contas? Eu acho que ser repentista é também se desligar um pouco das coisas do mundo. É viver mais integrado, as coisas naturais, amar muito ao próximo e deixar muitas coisas que vêm para a própria pessoa passarem de lado e ele seguir em uma vida difícil, como muitos repentistas sobrevivem dificilmente atravessando a vida, mas que vai vivendo, vive como eu sempre sobrevivi. A partir do momento que eu ingressei na viola, eu disse, a viola e outra coisa não. Quando me afasto, eu fico fazendo cordel, fazendo letras para divertir o pessoal que não vai me servir economicamente de nada. E tem muitos outros que se seguraram cantando fortemente pelos meios sociais e afundaram um pouco o pé, passando a sobrevivência melhor do que a minha e de que outros que fazem a vida do jeito que eu faço. Mas aí é o quê? São os festivais de cantadores? Tem mercado do disco também? Existe. Tem? Existe, mas com muito pouco fundamento, porque teve assim uma determinada desenvoltura, mas
o CD passou-se a ser jogado aí aos troncos e barrancos. Eu mesmo tenho, assim, uns 5 CDs feitos para doar aos amigos que vão para minhas cantorias e às vezes eles pagam alguma coisa, o preço da gravadora, mas eu nem solicito. Cida, não parece um pouco um paradoxo que a poesia do livro, eu não sei se eu posso chamar de uma poesia erudita, mas aquela poesia que existe para estar no livro, ela não é o sustento desses poetas, né? Dificilmente um poeta vive do seu ofício no país e que sejam os cantadores, os poetas populares que consigam esse feito? Eu acho que é um paradoxo, mas tem explicação, inclusive, no meu entender, no processo do mundo capitalista. Eu acho que o cantador e também o cordelista que vendia seu panfleto na feira, ele tem muito pouco atravessador. Ele consegue vender sua arte diretamente e o valor que põe na bandeja, por exemplo, numa cantoria, é dividido entre os cantadores e quem organiza. Se ele é chamado para uma cantoria, e aí eu acho que isso melhorou muito nos últimos 30 anos. Hoje em dia tem um cachê fixo, quem chama pode pagar um cachê e cria um mercado diferenciado. Eu fiz uma pesquisa junto com Alexandre Ramos e Inácio França, que se chama Um Rio de Poesia, onde eu ouvi vários poetas do Pajeú, onde todos eles colocaram o seguinte: nós temos um mercado em São Paulo, por exemplo. A gente entrevistou o queridíssimo João Paraibano, que já partiu, e ele disse: eu passo 15 dias aqui no Pajeú e 15 dias em São Paulo. Lá tem uma freguesia, tem um espaço para eu ganhar dinheiro com a minha viola. Porque já há muitos nordestinos lá também, né, em São Paulo. Sim. Já a gente que escreve poesia de bancada, como os cantadores dizem que a gente faz poesia de bancada, de banca, porque a gente para pensar e escrever, a gente tem um processo intermediário aí, que é a editora, onde tem uma divisão. Qual é o percentual que ganha um autor numa editora? 10% do valor do livro, 50% fica com a livraria e 40% com a editora. E eu vou dizer uma coisa: quando eu era escritora independente, marginal, na década de 80, eu vendia os livros com muita facilidade, porque eu vendia feito eles e a gente se inspirava nos cantadores. A gente vendia de mão em mão. Miró vende brincando 1.500 livros e vive de poesia e é um poeta urbano, um poeta de livro. Mas ele também está fora do processo de atravessador. Ele vende sua arte diretamente, como também os cantadores. Eu acho que tem uma coisa por aí, não sei. Os meninos podem dizer melhor. Antes da gente voltar para essa coisa da vida do cantador propriamente, eu queria que você falasse um pouco desse livro aqui, o seu 7º livro, porque você vinha até aqui trilhando por uma poesia de perfil urbano. Chegou nesse 7º livro, você foi buscar um perfil com a cantoria, com o repente. Como é que foi essa guinada? E por que você veio para cá? Bom, eu nasci em Bodocó e tudo que me aconteceu de poesia na minha infância foi através da poesia do repente, da poesia da cantoria, dos cegos que cantavam versos na feira, do cordelista que vendia seu folheto também cantando cordel na feira. Nosso pai trazia para casa os cordéis. Minhas irmãs mais velhas liam cordel de noite em casa. Então, minha cabeça sempre esteve povoada por esses sons e essas métricas. Quando eu vim para Recife, eu acho que eu tive uma necessidade de romper com minha origem, o que é muito comum na adolescência, de você fazer o rompimento. Só que já vem tempos que esses sons vêm me povoando. E aí eu decidi fazer esse livro novo, todo em gênero de cantoria. Tem um cordel também e poemas em gênero de cantoria. Foi fácil? Não, porque esses homens e essas mulheres que fazem isso de improviso são geniais. Nós temos poemas geniais. Para mim foi um exercício intelectual complexo de sentar, porque eu sabia tudo intuitivo. Meu companheiro Seno
diz que eu falo em 7 sílabas poéticas e que eu arengo em 10 sílabas poéticas. Eu não sei se é verdade, mas talvez o som venha daí. Mas daí você ter esse sentimento e parar para escrever é outro processo. Mas eu estou amando ter feito esse livro. Antônio, tanto faz cantador, repentista, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Cantador, repentista, violeiro, poeta, são sinônimos da mesma profissão, né? E a gente tem uma luta muito grande desde os anos 70 por reconhecimento da categoria e agora em 2010 foi reconhecida, né, o registro da profissão de poeta, de repentista, e eles fizeram uma grande confusão porque a lei diz, está reconhecida a partir desse período o violeiro, o cantador, o poeta popular, o cordelista, o escritor de cordel, o cantador de coco, o embolador, o coquista, né? Porque não houve um acompanhamento, uma assessoria de alguém da área para poder dizer que não precisava desse palavreado todo para se reconhecer o poeta popular como um profissional, né? Uhum. Então eles botaram sinônimos demais e disseram a mesma coisa numa lei. Então, de quando é a lei? De 14 de janeiro de 2010. Né? Então muito recente. Muito recente. Nós estamos até precisando de regulamentação em algumas questões, que é a questão de criar um sindicato. Temos uma comissão sindical, que eu participo dessa comissão para criar o primeiro sindicato da categoria de poetas populares. E temos também outra luta que é junto ao IFAM, onde nós estamos pleiteando o registro de patrimônio imaterial cultural do Brasil, que aí é para o cordel e para o repente. Uhum. E precisamos também de chegar à regulamentação do INSS, né? Porque a gente está lutando para ver se a gente consegue o que já aconteceram com trabalhadores rurais e o que tem acontecido também com os pescadores. Porque nós temos hoje uma grande quantidade de cantadores que têm 40 anos de profissão e a gente está lutando para ver se esses 40 anos de profissão não vai precisar começar a pagar o seu INSS agora, que daqui a 3 ou 4 anos pode chegar a falecer e não consegue o benefício. Então nós estamos lutando nesse sentido para a gente ver se a gente consegue isso. Temos essas discussões no Ministério do Trabalho, no Ministério da Previdência Social e essas outras lutas que a gente está aí pleiteando. E as pessoas às vezes fazem também algumas confusões com o repente do coco, com o repente do repentista, porque tem formas de produções diferentes, né? Enquanto 2 cantadores cantam com 2 violas, os coquistas cantam repente, mas eles já usam instrumentos de percussão. No caso do aboio, ele improvisa também, já não usa nenhum instrumento, usa apenas a voz. E na parte escrita você tem o cordel, que é o carro-chefe da parte escrita, tem o declamador, tem o cancioneiro, que já é uma variante da cantoria. Então nós temos 6 ou 7 componentes dentro desse mesmo campo que trabalhamos juntos. Sinésio, para a gente fechar esse bloco, quais são os principais gêneros da cantoria? Eu sei que tem martelo alagoano, não tem gemedeira. No meu ponto de vista, a gente deve continuar cultivando até mesmo os próprios escritores, né? Os escritores de livros, cordelistas, a cestilha como o principal gênero da cantoria. Após da cestilha, a gente tem aí um mote em 7 sílabas, que dá muita influência no mundo da cantoria. O mote em decassílabo também é uma força muito grande. Aí a gente vem um chamado martelo, que foi fundado por
escritor lá de outro país da Europa, e traz o nome dele com uma métrica do decassílabo nosso. O quadrão, como você citou, existe, mas eu considero que foi uma criatividade do repentista para desviar um pouco aquela repetição de modalidades deles. A gente vai fazer um intervalo curto, volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Não saia daí, porque o tema de hoje do Opinião Pernambuco é Vida de Cantador. A gente volta já. Estamos de volta. Vida de Cantador é o tema que está sendo debatido hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam os cantadores Antônio Lisboa e Sinésio Pereira e também a poeta Cida Pedrosa. O programa de hoje, infelizmente, não vai contar com a participação dos telespectadores porque ele está sendo gravado. Cida, eu li uma declaração sua, uma entrevista, eu acho, não sei se uma entrevista, se um texto, um depoimento, você falando sobre esse novo trabalho, sobre esse novo livro, e você fala que a poesia popular, muitas vezes, ela é machista e preconceituosa, e que você, no seu livro, tentou romper um pouco com isso e manter temas que já lhe eram caros na poesia de perfil mais urbano que você vinha trabalhando todos esses anos. E aí, no livro, eu encontrei um poema que achei que ilustrava um pouco isso, que é esse poema da página 35, que você fala do amor entre iguais. Foi uma preocupação sua no livro tentar romper com esses aspectos que você considera conservadores na poesia popular? Foi proposital, sim. Ao mesmo tempo que eu gosto demais de poesia popular, uma das minhas grandes angústias, eu estava conversando ali fora com o Antônio Lisboa exatamente sobre isso, é quando eu vou para um encontro de violeiro e eu vejo, por exemplo, o preconceito contra gays, o preconceito contra as mulheres, o preconceito contra negros. E isso eu acho que não tem mais espaço para isso. Acho que o humor é extremamente importante, mas não tem mais espaço para se fazer chacota com a diferença. E eu queria muito utilizar os gêneros de cantoria, mas fazendo o meu conteúdo de sempre. E eu sempre tive uma parte da minha poesia é muito erótica. Uhum. E aí eu abro a parte erótica do livro com esse, eu posso dizer? Claro. Aí é o seguinte, né? Dois homens se encontram no espaço do leito, no rumo da flecha que aponta para Eros. Seus laços são fortes, são crentes sinceros, tal qual o desejo que trazem no peito. Se despem na noite em um duo perfeito, de costas se postam, se entregam para amar, e são duas fontes de água a jorrar, paixão de iguais, feita em outra medida, liberta é a nau que ancora na vida de amores ungidos na beira do mar. Então, assim, é um poema para dois homens, que eu utilizo todo o gênero de cantoria e não saio dos meus temas. Uhum. Da mesma forma, por exemplo, eu tenho alguns poemas religiosos, que existe uma parte da poesia popular muito religiosa, que eu dou o meu tom social nessa poesia religiosa, ou seja, eu uso a vertente religiosa para fazer um grito de denúncia, porque não tem coisa que chegue mais próximo da denúncia do que a vida de Jesus Cristo, né? Uhum. Então, é meio por aí. Eu tive esse carinho com os meus temas, inclusive eu tive muito medo de nem ser aceita pelos poetas populares, por conta dos temas, e de nem ser aceita por quem sempre leu minha poesia, chamada poesia de verso branco e verso livre, por eu ter enveredado por esse tipo de poema, né? Uhum. Eu fiquei assim, mas eu vou arriscar, porque eu estava com muita vontade de fazer e fiz. É isso.
Sinésio, mulheres cantadoras, são muitas, são poucas? Já foram mais. Diminuiu, mas Diminuiu por quê? talvez por conta da inclusão social. O pessoal masculino tinha mais espaço do que elas e um pouco de exigência paterna, muitas vezes, né, que não liberava as mulheres, porque a maior parte dos e das repentistas vem tudo interior. E que daí o pessoal interiorano tem aquela rigidez dentro de si, aquela forma de segurar, aquela moral. O homem não tem, ainda hoje, não tem a liberdade de sair com uma jovem, a não ser com uma companheira dos pais, porque eles acham que vai acontecer coisa anormal. E daí, uma dessas coisas foi que afastou um pouco a mulher de dentro do ciclo da viola. Eu quero tocar nesse assunto ainda das mulheres na cantoria, Antônio, com você, mas antes. A gente tem um trecho de um vídeo, de um documentário do qual você participou, que é Pé na França. É um documentário que foi feito na França quando vocês se apresentaram lá. Eu queria pedir para a gente assistir o trechinho desse documentário e depois você me falasse sobre essa experiência de vocês de se apresentarem, inclusive fora do país. E aí a gente volta para a temática das mulheres. Tá certo. Por favor. Nós retornamos à França por motivos culturais, para refazer um trajeto de 4 anos atrás e reduzir uma saudade que estava grande demais. Sou Antônio Lisboa. Eu sou Edmilson Ferreira. A introdução da cantoria lá no Nordeste, ela passou por muita repressão, por muito preconceito, por muita dificuldade. Não há um tipo de decoração que seja ideal ou que não seja ideal para a cantoria. Eu acho que o ambiente está nas pessoas que estão ali. A gente vive de arte sem dar destaque a problema, sem se render ao sistema, sem se vender ao poder. Pés no chão, cabeça erguida, verso rápido como um míssil. Viver de arte é difícil, mas vale a pena viver. Na cantoria sempre tem alguma coisa nova. É uma coisa fascinante. Você quebrou uma corda, mas o verso não é falho. Acidente de trabalho acontece toda hora. Mas não quebrou a sonora, nem mudou a poesia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quem mais eu vamos, quem mais eu vambora. Já é a segunda viagem que a gente foi, né? Nós fomos em 2001, nós passamos em torno de 30 dias. Essas viagens foram no sul da França, né? Que é a região onde aconteceu o movimento dos trovadores. E nós fomos, inclusive, viagens fora do Brasil, só tinha acontecido com cantadoras quando foram dentro de um grupo de artistas, que aí leva um bocado de artistas, leva cordel, leva repentista, leva pastoril, leva maracatu. Então essas representações que eles chamam de cultura popular e até dando um sentido folclórico, aconteceram várias. Mas a primeira viagem nós fomos à França, fomos convidados 4 cantadores, Edmilson Ferreira, Antônio Lisboa, Rogério Menezes e Chico de Assis. E nós passamos lá um mês e cantamos lá no sul da França, em toda essa região. Em 2005, aí nós fomos já com esse projeto de fazer uma pesquisa e aí nós falamos com pessoas que são estudiosas do Occitan, que é a língua que eles cultuam lá no sul da França, brigam lá contra a língua oficial, que é o francês. E também a gente queria também conhecer mais um pouco, descobrir mais a questão e fazer uma comparação se esse repente que a gente faz aqui
se aconteceu mesmo lá, e a gente viu que tem discussões de pessoas que acham que sim, outras acham que não foi bem improvisado do jeito que a gente faz. Eles ficaram muito admirados com o que a gente cantou, com as maneiras que a gente cantou lá, mas, bom, esse foi um trabalho que a gente fez e é interessante o vídeo, não pelo fato da gente ter feito, mas muito, eu acho que ele deu uma contribuição também nessa questão do conhecimento do que aconteceu lá na Idade Média com os poetas que passaram pela península, né, ali Portugal, uma parte da Itália, a França e a região também da Espanha, que foi ali onde aconteceu esse movimento, e a gente conheceu um pouco dessa área, né? Em Portugal eu também estive lá, mas também encontrei pouca coisa. Mas acontece de vocês serem convidados com frequência para apresentações fora do país ou são coisas muito pontuais? São pontuais, não acontece viagens assim com frequência, não. Aconteceram no período do Brasil na França, foi uma dupla, nós também fomos nesse mesmo período, e aconteceram poucas viagens onde o repentista vai fazer apresentações fora do Brasil. Estava aqui agora vendo o vídeo e vocês cantando e fiquei pensando no efêmero que é a cantoria, porque se não houver, por exemplo, nos festivais, se não houver uma preocupação de se gravar, de se registrar aquilo, são versos, muitas vezes geniais, que vão existir naquele breve instante da cantoria, naquele breve instante em que o cantador está se apresentando. E esse verso vai sumir mundo afora. Fiquei angustiada, pensando que um verso genial pode se perder aí no tempo. Vocês têm essa preocupação de fazer o registro dessas cantorias, de preservar isso? Olha, no nosso caso, nós entendemos que o papel do repentista não é registrar o que ele faz, né? Ele é apenas um produtor de estrofes, e às vezes boas, às vezes médias. Nem tudo que se canta de improviso sai bom, sai com qualidade. Existe uma média que quando se atinge já se dá por satisfeito. E aí, mas sempre aconteceram nas cantorias, e depois que apareceu o gravador, que começaram a gravar, antes tinham pessoas e cantadores que gravavam estrofes boas, que aí aconteceram muitos livros chamados de antologias de cantadores, que você tem Francisco Linhares, que fez com Otacílio Batista, tem de Leonardo Mota, né? No caso de Cascudo, ele fez apanhados também, e muitos outros escritores. Chegou um período que muitas pessoas saíram juntando estrofes de cantadores, melhores estrofes, para fazer esses livros, para registrar, para vender, para comercializar, que é uma parte do comércio que foge também ao controle dos cantadores. Hoje, essa questão existe hoje uma fatia de comércio muito grande sem nenhum controle dos autores, né? Toda cantoria que a gente faz hoje, e festival, ele vira CD, ele vira DVD, ele vai para o YouTube, e a gente não tem nenhum controle disso. A revelia de vocês. A revelia da gente, sem nenhuma autorização, sem nenhum controle. A gente gostaria de acompanhar isso para ver se o que está sendo publicado tem qualidade, porque tem que ter uma preocupação também com o consumidor. Você não pode pegar uma cantoria, transformar num CD, se ela tem qualidade ou não, aí já você está vendendo. Às vezes a qualidade poética não é muito boa, às vezes é a qualidade do CD que não é muito boa, então tem que ter uma preocupação com essa distribuição. E no nosso caso, nós somos apenas trabalhadores da cantoria que vamos produzir o repente e fazer a cantoria dentro das nossas limitações. Se alguém vai gravar e vai fazer uma distribuição, aí já é outra coisa. No nosso caso, eu e Edmilson Ferreira, que trabalhamos numa dupla há 20 anos, a gente tem uma preocupação com esse controle, pelo menos no que a gente faz. O ano passado, nós gravamos um ano de cantoria, um ano todinho, todas as cantorias nós fizemos, nós gravamos. Depois passamos uns 2 meses ouvindo essas cantorias e tiramos
menos de 1% de coisa que a gente achou que daria para botar num CD, não era de muita qualidade, principalmente da parte de som e tudo, mas fizemos um CD, e é um CD todo de improviso. Mas tem gente que faz um CD de cada uma cantoria e bota no mercado. Vamos fazer outro intervalo Pronto. curtinho, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Vida de Cantador é o tema que está sendo debatido aqui no Opinião Pernambuco. Participam os cantadores Antônio Lisboa e Sinésio Pereira e também a poeta Cida Pedrosa. Sinésio, tem festival de cantador o ano todo? Acontece. Acontece festival, às vezes na área litorânea, no Agreste, Meridional e Setentrional e no Alto Sertão. Ultimamente tem diminuído por conta da crise econômica, mas mesmo assim acontece. E o pé de parede ainda tem? O pé de parede ainda existe e é aí que eu vou citar o Antônio Lisboa. Ele não sabe que cantando comigo eu já gravei mais de 5 CDs nas cantorias que ele faz comigo. Não é para vender, é para dar ao pessoal. Quando chega um sedento por cantoria, vou ver se encontro alguma coisa para lhe presentear. Vou lá no meu arquivo. Leve. Quer dizer, você tem a preocupação de gravar quando você se apresenta. E quem for cantar comigo, se apronte que vai deixar lá um arquivo para não sei quantos anos e nem para quantas pessoas, porque faço definitivamente, trabalhei com sacrifício para conseguir uma mini gravadora. E daí o que sai numa máquina vai para a gravadora e aí é fácil de se fazer isso. Desde que a gente faça com amor, vai em frente mesmo. E eu acho que é uma maneira para o pessoal usufruir mais da cantoria e o cantador também ter espaço. Vou aqui para o seu livro. Um poema da página 32. Que você diz assim: o meu verso cavalga para além-mar, veste jeans, ouve rock e cantoria. É isso? É exatamente assim? É exatamente assim. Eu tanto amo ouvir cantoria como eu amo ouvir Pink Floyd. Na mesma igualdade de prazer e de amor. E esse verso é muito importante para mim. Eu gloso o mote do Lirinha. O mote do Lirinha é perfeito, né? Essa noite eu retalho o mundo inteiro com a peixeira amolada do repente. Isso é um mote lindo, né? E eu digo assim: o meu verso cavalga para além-mar, veste jeans, ouve rock e cantoria, quer viver misturando a poesia, espalhando improvisos pelo ar, pois o fim do poeta é navegar por riacho revolto, inconsequente, carne e verbo, real e confluente, como facho de luz no nevoeiro. Essa noite eu retalho o mundo inteiro com a peixeira amolada do repente. Eu vi que você trabalha com motes de diversas pessoas. Esses motes foram dados para você para os poemas do livro, para você fazer esse livro, fazer poemas específicos para esse livro, ou você pegou motes também que já existiam de cantorias aí passadas? Alguns motes são muito antigos e muito comuns. Comuns não. São muito comuns de serem cantados, que eles são absolutamente incomuns. E eu me pus uma disciplina de glosar motes, por exemplo, que Jó Patriota já tinha glosado. Isso é uma foiteza, você glosar um mote que o grande Jó glosou, mas eu quis fazer isso. Tem motes que me foram dados para o livro. O Chico Pedrosa, a gente estava junto vendo uma cantoria
e ele sabia que eu estava fazendo esse livro e me deu um mote que eu adoro, que é Moisés levantou a vara e o mar com medo se abriu. Eu acho isso uma delícia e eu glosei o mote do Chico Pedrosa. E outros eu fiz uma lista de pessoas que eu queria glosar. Eu achava que um livro desse, que eu estava bebendo na minha infância, tinha que ter Jó, tinha que ter Antônio Marinho, tinha que ter Louro, tinha que ter Jaime Asfora, tinha que ter grandes cantadores. E outros de pessoas muito jovens, feito El Lirinha. E também tem muito poema que eu não gloso mote nenhum e que eu faço as minhas décimas, a parte do que está na minha cabeça. Tem uma décima em especial que eu gosto muito, que eu gostaria de dizer, que eu acho que ela é uma síntese de todo esse meu momento que eu estou vivendo, que diz assim: esse som ancestral que me consome tem raízes nas plagas sertanejas, me dá vida a catar longas pelejas, marca alcunha de bardo no meu nome. Cicatriz feita em carne jamais some, é a herança que trago dos meus pais, é a música que flui para os meus ais. Na viola tem sua resistência, na palavra o espaço de clemência e martela o verso a pedir mais. Você falou aí de motes e de antigos cantadores. A gente tem umas fotos também de alguns cantadores que já morreram, mas que deixaram os nomes escritos na história da cantoria brasileira. E a gente vai, enquanto vai conversando aqui, vai botando essas fotos. Um deles eu lembro bem, que é Pinto do Monteiro. Me arrepio todinho. Acho que tem Pinto do Monteiro, acho que tem Lorival Batista. Esse aí, quem é? É Pinto. Pinto do Monteiro, Pinto olha do aí. Monteiro. Que foi um grande cantador. Grande cantador. Né? Eu o vi cantando. Genial, né? Eu o vi cantando com o nosso... em 82, foi uma das últimas cantorias Antônio que eu Marinho, vi. você falou nele, não falou? Aí uma o foto Águia dele. do Sertão. É. Que maravilha. E nem sempre, viu, eram motes. Na foto de motes, eu lendo poemas desses grandes poetas, eu peguei versos e glosei. Deixa eu entrar aqui nessa questão dos motes, que você falou de motes de grandes cantadores que já glosaram, mas tem uma questão dos motes, que tem motes aí com 50, 60, 70 anos, que são motes de domínio público. Ninguém sabe o autor. Né? São motes até hoje pedidos nas cantorias. Né? Motes, eu te amo, te adoro e quero bem, só a morte separa o nosso amor. Né? Se quem passar no castelo da saudade, dê lembrança um amor que já foi meu. Né? Então, vários motes. Né? Se não pense que eu faço conta de um pingo de amor chorado. Eu era criança, já ouvia esses motes nas cantorias dos cantadores cantando. Até hoje, eu continuo cantando esses motes. Né? Então, você tem aí uma quantidade grande de motes, que Roberto Carlos faz um disco e no outro ano ele tem que fazer outro, porque aquele disco já ninguém canta mais, ninguém sabe mais. Mas nós temos uma infinidade grande de motes, pedido até hoje nas cantorias, que já pediram a Antônio Marinho, que pediram a Lorival, que pediram a Denis Vitorino, que pediram a Ivanildo Villanova, que estão pedindo a gente hoje, já pediram a Sinésio e vão pedir daqui para frente nas cantorias esses motes que as pessoas decoraram, e não só pedem numa região. É um mote que eu já cantei no interior do Rio Grande do Norte, já foi pedido em São Paulo, já foi pedido em Brasília. Então é um mote que é histórico e que é conhecido pelas cantorias. Todas as cantorias, de vez em quando, estão pedindo um desses motes. A marreta da morte é tão pesada que a pedreira da vida não aguenta. Né? Geme a terra, vejo a terra gemendo e soluçando com o peso dos pés de tanta gente. Motes que pedem até hoje nas cantorias, né? Ô Sinésio, o público urbano para a cantoria é um público numeroso? Não. É um público diminuto, mas se encontra gente que tem toda a dedicação à nossa cultura, até com muita exigência, mais exigência do que o público suburbano. No caso de ele repetir a cantoria, como o companheiro acaba de falar, eu
tenho em minha mente que é por conta do vocabulário, do repentista, cada um é diferente do outro. Um fala com a língua intelectual, outro com a língua suburbana, falando mesmo a linguagem dos seus ancestrais, sem mudança de escolaridade nenhuma. E isso faz com que o cantador siga repetindo esses motes. Aham. Deixa eu voltar para a questão das mulheres na cantoria. Cida tinha levantado uma questão de ser um universo, às vezes, um pouco machista, conservador, preconceituoso. A gente falou que são poucas as mulheres na cantoria. Essas mulheres, elas eram vistas como iguais por vocês, cantadores, ou se fazia ou se faz distinção entre o homem e a mulher que está nessa vida de cantador? É o seguinte, é reproduzido, as coisas têm uma reprodução da como a sociedade funciona, né? Nós não temos uma coisa muito diferente da sociedade. A cantoria viveu dentro de um ambiente conservador e machista. E a sociedade é conservadora e machista. Exatamente. Nós não temos uma sociedade que não seja desse jeito. Então, o cantador, quando toda a sociedade se vestia de paletó, o cantador se vestia de paletó. Quando toda a sociedade foi mudando alguns costumes, o cantador foi absorvendo. E no caso das mulheres na cantoria, acontece isso, porque não tem... Em termos de classe, e aí você vai encontrar algumas pessoas mais conservadoras, outras não, como você vai encontrar mais algumas mulheres conservadoras. Uma coisa que aconteceu com as mulheres, que eu acho até muito triste, é que as mulheres, para se tornar repentistas, pelo fato do ambiente ser um ambiente conservador e um ambiente machista, elas absorveram uma postura machista e também de homem. As mulheres que se tornaram repentistas se vestiram de homem, usaram alguns posicionamentos de homem e entraram nessa disputa do repentista, nessa disputa que eu acho ultrapassada hoje, mas que por muito tempo aconteceu. Então as mulheres entraram nesse caminho também, ao invés de se tornarem mulheres repentistas, impondo a feminilidade, né, e até tentando forçar um pouco, quebrar essas barreiras que aconteciam, elas utilizaram a linguagem masculina, valentia de homem, né, palavreado de homem, roupas de homens. Você vai encontrar isso se acompanhar direitinho, vai chegar a esse ponto. Me Eu diga o posso nome falar de algo sobre isso? Oi. Não. Rapidinho, porque o Pode. tempo está Anita acabando. Catota, grande cantadora do Pajeú, com um irmão cantador e poeta, ela vive no sítio e me disse textualmente que saiu porque o marido pediu e não deixava ela cantar. Abandonou a carreira. Abandonou. O tempo está acabando. A gente tem 1 minuto e meio para terminar. Me diga onde o seu livro pode ser encontrado, me digam se vocês têm alguma apresentação marcada e você lê um versinho bem um rápido. versinho rapidinho para a gente fechar. Cantoria marcada? No dia 14 de novembro, a gente tem uma cantoria aqui no Empório Sertanejo, que fica ali na BR-101, pertinho de Paulista. Que dia? Dia 14. Sinésio, alguma apresentação marcada? 2h15, na Picanha do Genival, em frente à Prefeitura de Camaragibe, e a segunda, em Tiúma, na residência de China Marinho. Muita gente convidada e com certeza vai ser sucesso. Cida, O livro. onde o livro pode ser encontrado e um versinho para a gente terminar. O livro está na Cultura, está na Imperatriz e está na Jaquira. Um versinho. Numa noite de janeiro, Deus sentiu a dor do parto. Da gestação estava farto e se deitou no celeiro. Sob a luz do candeeiro, abriu as pernas, gemeu, sofreu e chorou no breu. E no raiar da manhã, na pedra do Claranã, o paraíso nasceu. Muito obrigada. Gente, muito obrigada por terem aceito o convite do Opinião Pernambuco, por estarem aqui hoje. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até a próxima.